eu quero que você já esteja com o coração prontinho, né? Porque, fala galera, estou tranquilo, estou aqui para dar aquela pregadinha, é o vício, eu tenho que fazer isso, senão parece que não começou o vídeo ainda, entendeu? Mas brincadeira à parte, se você entendeu essa piadinha, eu amo você. Se você não entendeu, pergunta para o cara que deu uma risadinha perto de você. Mas vai preparando o seu coração. Eu acredito muito que Deus quer falar com você. Eu acredito que Deus faz isso, sabe, independente do mensageiro para quem é um fominha. Quando você é um fominha, você consegue ir para o ministério infantil e você ouve o evangelho apresentado da forma mais simples que as crianças podem entender e você vai ter vontade de chorar, porque isso tudo é lindo, isso tudo é fascinante. E sabe, eu tenho esse consolo, mesmo que eu estou prestes a compartilhar com você, porque eu cresci ouvindo, lendo que na palavra de Deus, a gente vê que uma vez Deus fez um jumento falar. Então a minha oração hoje à noite é: Senhor, faz de novo e usa esse jumento e vamos embora. Olha para a pessoa que está do seu lado, é uma piada, a gente está uma piada, é uma piada. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: o que foi que eles viram? Olha para a pessoa que está do outro lado e diz: o que foi que eles viram? Abra a sua Bíblia, se você estiver com a sua Bíblia ou com o seu celular, em Atos no capítulo 4, a partir do versículo 1, porque aqui a gente gosta de ler Bíblia, amém? Então Atos 4, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz: enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há a ressurreição dos mortos. Eles os prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. E gente, vamos fazer uma pausa aqui só porque eu preciso que você faça algo. Quando a gente está lendo o texto, quando a gente está lendo a Bíblia, eu preciso que você assista o filminho na sua cabeça, combinado? Porque assim fica muito mais maneiro. Então, pensa, é algo que a gente subestima, é o poder que pode acontecer se a gente pensa quando a gente lê a Bíblia. Tá? Fica a minha primeira dica aí, se você quiser anotar. Mas continuando. No dia seguinte, continuando, muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Cheio do Espírito Santo. Pedro lhes respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado. E os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Quando os membros do conselho viram a coragem, repete comigo, coragem, de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus, mas não havia nada que pudessem fazer, pois o homem que tinha sido curado estava ali diante deles. Assim ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si. O que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em Jerusalém sabem, mas para evitar que espalhem a sua mensagem, devemos adverti-los de que não falem nesse nome a mais ninguém. Então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas por fim o soltaram. Não sabiam como castigá-lo sem provocar um tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido, pois o aleijado que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Cara, pensa nisso.
Pensa no que está acontecendo aqui. Nós temos aqui a igreja em sua infância, né? Começando, a coisa está pegando fogo em Jerusalém, a galera está olhando para o que está acontecendo, e os líderes religiosos ali, Jerusalém, estão inconformados com isso. E aí eles chegam e de começo eles jogam Pedro e João do Pedro, Tiago e João no barquinho, eles jogam Pedro e João na prisão. E eles passam a noite na prisão. E depois de tirar eles, de ter passado a noite na prisão, eles estão lá, a Bíblia diz, fazendo novas ameaças, outras ameaças. Ameaças do quê, gente? Não sei, de mais prisão. Passar a noite na prisão não é legal. Pode ser mais prisão, já não é uma ameaça muito legal. Pode ser de morte, sei lá, de tortura, de prender os seus amiguinhos, os seus coleguinhas. Eles fazem novas ameaças. E é diante dessas ameaças que Pedro e João estão rindo. E a resposta deles é: velho, se você tiver que prender, prende. Se você tiver que matar, mata. Mas parar de falar de Jesus, eu não consigo. Eu não posso, eu jamais poderia me calar acerca das coisas que eu vi e que eu ouvi. Olha para a pessoa que está do seu lado e pergunta: o que foi que eles viram? Senhor Jesus, hoje à noite o nosso coração está aberto, nós queremos ouvir e aprender com você, pois tua palavra é a verdade, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós nos colocamos em prontidão para receber de você. Fala conosco nessa noite, porque nós queremos ir mais fundo em Ti, em nome de Jesus. Cara, essa atitude de Pedro e João, ela mexe muito comigo, porque eu fico olhando o amor que eles têm por Jesus, eu fico olhando o amor, a paixão que eles têm pela ordem de Jesus sobre a vida deles, e eles estão completamente insediados, eles estão imersos em alguma coisa que é o mais importante para eles. E logo depois de ter sido lançado na prisão e ser ameaçado de novo, eles falam: velho, não dá, tipo na cara, imagina, eu vou te prender, prende, velho, prende se precisar. Porque parar de falar de Jesus eu não posso, eu jamais poderia me calar acerca do que eu vi e ouvi. A gente vê essa coragem, essa ousadia, a maneira como eles se parecem com Jesus. Por que eles reconheceram que eles estiveram com Jesus? Porque eles falam que nem Jesus, eles andam que nem Jesus, eles dão risadinha que nem Jesus, e é reconhecível, é evidente que eles estiveram com Jesus, eles estão reproduzindo quem Jesus é. E a resposta deles é essa, que é tão cativante, apaixonante, mexe comigo. Nós jamais poderíamos nos calar acerca do que vimos e ouvimos. O que foi que eles viram? Porque não foi sempre assim. Pedro e João nem sempre foram tão corajosos desse jeito. Se você voltar um pouquinho para antes, no que acontece em Marcos 14, você vai perceber que eles não tinham essa mesma ousadia. Em Marcos, no capítulo 14, quando os soldados aparecem para prender Jesus, não sobrou um, gente. Todo mundo correu. Todo mundo deu no pé, não teve conversa, não foi bonitinho, não teve nenhuma frase de efeito, não teve nenhuma palavra tão impactante como o que vimos e ouvimos. Todo mundo correu. Mas eu quero que você pense, nessa altura do campeonato, não é como se eles estivessem seguindo Jesus há uma semana. Nessa altura do campeonato, eles já estavam andando com Jesus há um bom tempo. Nessa altura do campeonato, eles já tinham 3 anos de rolê. Eles já tinham visto Jesus curar um monte de enfermo. Eles já tinham visto Jesus multiplicar comida, que deve ser um milagre muito maneiro de você presenciar. Eles já tinham visto Jesus tá andando lá pela cidade, de repente tem um enterro, tem uma procissão fúnebre, uma mãe chorando, o filho de 19 anos que morreu. O filho de 19 anos. Aí Jesus, movido de compaixão, ele não consegue ver aquela mãe sem o seu filho tão novo, ele vai lá, ele interrompe a procissão, ressuscita o menino, devolve ele para a mãe. Cara, imagina o que isso faz com o coração de uma mãe, imagina o que isso faz com o coração de uma cidade, imagina você estar andando com Jesus e ver essas coisas. Eles viram Jesus ressuscitar os mortos, eles viram Jesus fazer tudo isso, mas ainda assim, quando chega a hora no Getsemane, todo mundo deu no pé. Agora, realmente isso me traz uma pergunta: o que foi que eles viram? O que aconteceu entre Marcos no capítulo 14 e Atos no capítulo 4? O que transformou esses discípulos fujões nessas destemidas testemunhas, tão ousadas, tão corajosas, que diante da face de prisão, morte e perseguição, eles dizem: prende então se precisar, eu vou falar de Jesus para os presos. Mata então se precisar, porque parar de falar de Jesus eu não consigo. O que foi que aconteceu entre Marcos 14 e Atos 4? A primeira coisa que aconteceu foi a ressurreição. Nós vemos em João capítulo 20 como isso mexe com os discípulos, porque Jesus falava
né, claramente, mas a Bíblia diz que eles não entendiam e tinham medo de perguntar. Você vê eles no caminho para Jerusalém, ele fala, então, eu vou morrer, me encontrem depois de 3 dias na Galiléia. A galera fica tipo... Aí ninguém tem coragem de perguntar, que eles não estavam entendendo, mas Jesus estava tipo mandando a real. Eu vou morrer, eu vou ressuscitar, me encontre depois de 3 dias na Galiléia. É até triste depois que Jesus ressuscita, porque mais umas 3, 4 vezes... Ele precisa bater na tecla, tipo, galera, é sério, Galiléia, rolê, estou esperando vocês. Eles estão tudo desacreditados, eles não entendiam o que Jesus vinha anunciando. Mas quando eles viram Jesus, cara, aquilo mexeu com eles. Depois que Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que ele passou 40 dias com os discípulos, ensinando como toda a Escritura apontava para ele, como toda a Escritura apontava para esse momento. Pensa numa galera que ficou boa de Bíblia depois de 40 dias no seminário com Jesus. Quando Jesus estabeleceu sua igreja, 40 dias depois, né, ele passou... Nossa, buguei. Eu estou até agora... Foi a primeira vez usando o foninho assim direito e eu estou até agora meio desorientado com o som, mas é bem maneiro. Mas enfim. Onde que a gente estava? 40 dias, imagina 40 dias com Jesus depois que ele ressuscitou dos mortos. A gente tem uma mania de imaginar toda a narrativa bíblica com maior pressa, né? Tá ligado? Todo mundo está correndo, tudo acontece bem rápido, a gente pula de uma página para outra como se não tivesse tempo, enredo. 40 dias, imagina 40 dias de Jesus estabelecendo sua igreja e ensinando a galera sobre Bíblia. Você vê durante os evangelhos que os irmãos de Jesus não criam nele. Os filhos de José e Maria não criam nele como Jesus, mas alguma coisa aconteceu, que depois essa galera entregou a vida por Jesus e escreveu ótimas epístolas do Novo Testamento. O que foi? Eles viram Jesus ressuscitado. Agora foi acerca de nós, né? Porque eles, foi um outro rolê, né? Tomaram café da manhã com Jesus, porque você consegue tentar ser um cara legal, uma moça legal, mas você não consegue ser, acabei de vencer a morte, o inferno e apareci para fazer café da manhã legal. Esse é Jesus. Então eles tomaram café da manhã com ele. Aí chega o Tomé atrasado e perdeu o rolê. Ele não, eu vou acreditar quando eu ver. E aí Jesus vem, ele lança uma bomba, até falando acerca de uma galera que veio aqui para frente, dizendo, benditos são aqueles que creram e não viram. Então talvez nem todo mundo aqui já tomou café da manhã com Jesus, mas quantos acreditam que Cristo vive? Eles viram Jesus ressuscitado, eles viram o Senhor aparecendo, ensinando, depois de ter morrido. O Senhor Jesus morreu e depois de 3 dias, quer dizer, acho que atrasou um pouquinho mais, teve rolê lá na Galileia. Mas não foi a única coisa que aconteceu. Nesse mês e pouco de conferência que a gente vê em Atos 1:3, o Senhor Jesus estabelece a sua igreja. E Ele estabelece a sua igreja debaixo de uma ordem, repete comigo, ordem. Que é literalmente a maior carteirada cósmica da história, que a gente vê em Mateus 28, versículo 16 ao 20, o Senhor Jesus diz, foi-me dada toda a autoridade. Pensa numa carteirada dessas, tipo, toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, agora vamos fazer uma análise aqui, para a gente ler a Bíblia e pensar, amém? Uma lição preciosa que você pode tirar de hoje é essa, ler a Bíblia e pensar. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ah, beleza, Jesus jogou aquela ideia e ela ficou flutuando no ar. Não, portanto, quer dizer, uma conjunção, conectando a ideia de que Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra, com a próxima ideia que vem. A próxima ideia que vem, ide, fazer discípulos, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinando a guardar a todas as minhas ordenanças. Nós precisamos entender que é debaixo dessa ordem que Pedro e João estavam caminhando. E quando a galera diz, você tem que parar de pregar o nome de Jesus, eles dizem, não dá. E Jesus mandou. E a gente tem que obedecer ele. E algo que nós precisamos entender é que a grande comissão não é a grande sugestão. Ela não é uma opção, ela não é um bônus na nossa vida. Ela é a nossa missão como igreja. E os discípulos receberam essa ordem. E eles começam a caminhar dessa maneira. Mas se já não fosse irado esse rolê, pensa num trem bom que acontece depois. Porque Jesus disse que os seus discípulos iriam até os confins da terra para anunciar essas boas novas, mas que eles não deveriam sair de Jerusalém sem antes serem cheios do Espírito Santo. Jesus avisou ele, gente, vai ter treta. Se eles trataram assim o mestre, imagina os seus alunos. Jesus foi humilhado, perseguido, morto. Jesus disse, pensam que eles vão fazer com vocês? Mandou a galera ir para os confins da terra, deixar tudo para trás. Só que pensa num Deus parceiro. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, Deus é parceiro. Porque Ele nos disse, vai
Mas aí ele veio conosco. E Jesus disse para os seus discípulos, Jesus, o cara mais maneiro da história, o cara mais da hora, porque Jesus é um cara legal, ele é um cara muito legal. Tipo, essa é uma das revelações de Jesus que mais mexem comigo, e a gente precisa pensar nessas coisas. Porque você tem lá, Jesus ressuscita, ele venceu o inferno e a morte, você precisa parar para pensar na escandalosa revelação de que a primeira coisa que ele faz depois de vencer a morte e o inferno é fazer pegadinha nos amigos. Que tipo de Salvador é esse? A primeira coisa, ele vai fazer pegadinha nos amigos. Aí, eles estão lá, né, as mulheres estão lá no túmulo, e Maria pensa que Jesus é o jardineiro. Gente, por que você acha que ela pensa que ele é o jardineiro? Pensa comigo, você acha que Jesus está lá? Ou você acha que Jesus está lá? Mexendo nas plantinhas, tirando onda. Tudo bem, aqui a gente não tem certeza, mas vamos falar de onde a gente tem certeza. No caminho de Emaús, não tem sombra de dúvida. Porque a galera está lá, eles andando chorando, mano, que tristeza. Porque Jesus era um cara muito maneiro, ele era muito legal, ele morreu. E os caras estão lá chorando, aí Jesus chega, né, disfarçado no mocó ali. O que foi que aconteceu? Aí os caras, pelo amor de Deus, você deve ser o único cara que não sabe o que está acontecendo. Eles estão lá choramingando, José, conte-me mais. É que tinha esse cara, Jesus. E Jesus pergunta, ele era legal? Ele diz, ele era muito legal, ele era mais legal. E eles estão lá choramingando, e Jesus está tipo andando junto, tipo, conte-me mais. E os caras estão contando, tal. Aí a Bíblia diz que quando chegou a saída deles, aqui não tem sombra de dúvida, a palavra de Deus diz, e Jesus, presta atenção, fingindo que precisava ir adiante. Eu quero que você pense no que isso significa. Quer dizer que a galera chegou numa saída e Jesus está fingindo que ele precisa continuar indo. O que quer dizer? Qual que é a verdade bíblica? Jesus está tirando onda. Essa é a verdade bíblica. Então, a galera, porque qual que era o intuito ali? Jesus queria estar com os caras, então ele está fingindo, ele não precisa ir embora, mas ele está fingindo que ele precisa ir. Uau! As coisas que acontecem quando a gente lê a Bíblia pensando, fazendo perguntas. Aí eles chegam na saída e Jesus continua indo, eles, mano, você é gente fina, vamos jantar com a gente. Ele diz, é que eu não perguntei para minha mãe. Os caras, não, mano, vamos jantar com a gente, vai ter uma janta massa, a gente continua, o papo tá bom, a gente está empolgado para contar para você de Jesus, já que você estava tão desinformado, vamos lá jantar com a gente. Ele, é que eu tenho prova amanhã. Aí os caras, não, vamos lá. Aí Jesus vai, aí ele senta na mesa, e eles pedem para ele dar graças e partir o pão. Aí ele parte o pão, e a galera reconhece que é Jesus. E se essa fosse a pegadinha, ela já teria sido extraordinária, certo? Mas não, porque Jesus é muito legal. Aí o que ele faz? Ele desaparece. Sumiu. E ele deixa a galera com o fato de que era Jesus andando com eles esse tempo inteiro, ouvindo tudo que eles falaram sobre Jesus, tirando onda. E eles ficam lá. Uma salva de palmas para essa pegadinha de Jesus, por favor. Aí, a galera passou esse tempo com Jesus. Jesus começou eles até os confins da terra, mas falou para eles, né, a gente vê em João 16:7, que é para sua vantagem que eu vou. Então, é para nossa vantagem que Jesus voltou ao Pai. Porque ele disse que se ele não voltasse ao Pai, ele não nos enviaria o Espírito Santo. Mas se ele fosse, nós receberíamos o Espírito Santo. E ele diz, é bom, é melhor para vocês que eu vá. E aí ele diz, vocês vão até os confins da terra, mas esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí vem o dia de Pentecostes, e algo extraordinário acontece em Jerusalém, e os discípulos eles são cheios do Espírito Santo. E agora o jogo mudou, tudo diferente, porque agora a gente caminha com Deus dentro de nós. Cara, hoje de manhã eu acordei e Deus estava no meu quarto. Eu não estou de brincadeira. Eu vou falar isso de novo para você pensar nisso. Hoje de manhã eu acordei e Deus estava no meu quarto. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, hoje de manhã você acordou e Deus estava no seu quarto. E aí algo diferente começa a acontecer. Porque agora nós temos seguidores de Jesus, cópias de Jesus, correndo com a mensagem de Jesus, mas empoderados pelo Espírito Santo, por Deus. O mesmo Espírito Santo que conduzia Jesus na sua caminhada, no seu ministério, é o Espírito Santo que está aqui conosco hoje à noite. Esse é o único motivo pelo qual o próprio Jesus falou que nós faríamos coisas iguais a que ele fez e coisas ainda maiores. Eu não sei você, eu já estou preocupado no coisas iguais. Porque olha como é que é o rolê de Jesus. Imagina interromper o funeral para devolver um jovem para a mãe. Cara, o rolê de Jesus é assim, ele diz as mesmas coisas.
as mesmas coisas. Agora deixa eu fazer uma pergunta sincera. Quantos de vocês, e aqui a gente está em casa, está família, não tem condenação. Quantos de vocês realmente acreditam que você pode sair por aquela porta e ser igual a Jesus, fazer as mesmas coisas que Jesus fez? Levante sua mão. Amém, nós temos bastante gente incendiada aqui. Foi isso que aconteceu. Eu já vou falar sobre essa pergunta. Mas foi isso, tentando amarrar essa ideia, que aconteceu entre Marcos no capítulo 14 e Atos 4. Os discípulos viram Jesus ressuscitado. Quantos aqui creem que Jesus está vivo? Os discípulos viram o nascimento da igreja debaixo de uma ordem de ir e fazer discípulos. Quantos aqui creem que essa é a ordem sobre a sua vida? Os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Quantos aqui já são cheios do Espírito Santo? Você tem tudo que Pedro e João tinham para testemunhar o Evangelho com ousadia. Você tem tudo. E hoje eu estava orando sobre o que falar, e confesso que até poucos minutos atrás eu não tinha certeza o que o Senhor queria falar, até que a ordem se tornou clara de qual que é o rolê de hoje à noite. Nós temos vários jovens aqui nesse lugar, a maioria de vocês são jovens ou jovens de coração. Mas existe uma mentira dos infernos que passeia sobre a nossa geração, de que nós jovens somos como os seguidores de Jesus mirins, como se a gente tivesse tempo para descobrir a nossa vida e aí depois servir a Jesus de maneira radical. E é verdade que a gente tem tempo, mas deixa eu falar algo para você hoje à noite. Se você conhece Jesus, então você já descobriu a sua vida. Então não importa a sua idade, Jesus, Ele é o seu Senhor. E se você quer agradar o Senhor Jesus, você precisa entender que Ele deixou a linguagem de amor dele clara. A linguagem de amor de Jesus é a obediência. Quantos aqui querem agradar Jesus? Quantos aqui querem dar um abraço apertado, um presente para Ele, assistir um filme junto com Ele, dar uma caminhada no parque com Ele? Levanta a mão. Quer falar a linguagem de amor de Jesus? Ela é essa, João 14, 21. Esses são os que me amam, aqueles que obedecem o que eu digo. Entenda, não tem o jeito de considerar e mais profundo no Senhor sem considerar isso em primeiro lugar, o senhorio dele, sem eu considerar como a obediência é importante. Então você precisa entender que se Jesus é o seu Senhor, você já sabe o que você precisa fazer na vida. Vamos aqui acabar com qualquer possível crise de identidade chamada em 2 minutos, pode ser? Eu queria tanto saber o que Deus quer que eu faça. Eu sei o que Ele quer que você faça. Discípulos. Porque Ele falou. A ordem de Jesus é tão clara. Agora não me leve a mal. Existe um chamado que ele é individual para a sua vida. Existe um lugar que Deus sonhou que você vai estar. Mas esse lugar é onde você vai estar fazendo o que Jesus já te chamou para fazer. A gente gasta tempo demais pensando nas coisas que a gente pode fazer e não tempo suficiente pensando nas coisas que a gente deve fazer. Porque não importa a sua idade, se você segue a Jesus, você acorda de manhã debaixo de uma ordem de ir e espalhar essas boas novas, porque o mundo precisa saber acerca do que Jesus fez. As pessoas precisam ouvir que Cristo está vivo, que essas são boas novas. Então você precisa entender que se você é um estudante, você não é estudante, você é um missionário. Você precisa entender que se você trabalha, você não está lá por nenhum outro motivo a não ser o de fazer Jesus conhecido nesse ambiente. E se Deus chamou para ser um engenheiro, então ótimo, adivinha quem que vai testemunhar dentro da engenharia. E se o Senhor te chamou para estar no ministério de forma integral, então ótimo, adivinha quem vai ser a testemunha nesse ambiente e ajudar outros a encontrarem o seu chamado. Se o Senhor te chamou para ser um artista, então ótimo. É nesse ambiente que você vai testemunhar. Mas o onde pode ser um mistério para você, mas o que você vai estar fazendo, você já sabe.
Porque essa é a nossa missão como igreja, e nós somos a igreja de Cristo, nós nascemos com essa missão, e nós precisamos entender que o evangelho não é só um privilégio, porque nós nos alegramos, é uma grande notícia, é algo extraordinário, que privilégio é crer em Jesus, mas não é só um privilégio, é uma responsabilidade, porque nós temos uma dívida, não só com Jesus, que morreu e ressuscitou por nossa causa, mas um dia Ele botou uma dúzia de seus amigos à solta, com uma ordem de espalhar essas boas novas, de ir e fazer discípulos, não convertidos, ir e fazer discípulos, sendo as testemunhas do que Jesus fez, de quem Ele é. E eles foram. A gente vê Pedro e João nessa ousadia testemunhando. Imagina uma pessoa que anda desse jeito, que ele se encontra com a escolha: tem que ser a minha vida ou pregar Jesus, então eu vou pregar Jesus. Conhecer o evangelho é uma responsabilidade, porque nós precisamos levar isso adiante para mais pessoas e para a próxima geração, porque nós só estamos aqui hoje porque um dia Jesus soltou uma dúzia de seus amigos, uma dúzia de seus discípulos, com uma missão, e eles entregaram a sua vida, eles assinaram o seu testemunho com o seu próprio sangue, para que a mensagem do evangelho fosse ouvida. E essa mensagem de boas novas, ela viajou mares, desertos, oceanos, cidades, perseguições. E você tem que parar para pensar nisso. Mais de 2000 anos depois, nós estamos aqui, sentados em Curitiba, com a mensagem do evangelho tendo nos alcançado, porque um dia alguém decidiu obedecer Jesus e correr com essa mensagem, e teve que escolher entre a vida ou obedecer Jesus, e escolheram obedecer Jesus, porque o senhorio de Jesus é assim. Então, a gente tem tempo para muita coisa, mas a gente não tem tempo para jogar fora, porque cada dia conta. E se você vive com essa ideia de que um dia você vai ser mais profundo, e você vai estar no lugar mais profundo em Deus, e que você vai ser mais radical por Jesus, magicamente no futuro, se você não se empenha para isso hoje, isso nunca vai acontecer. Cara, não tem nada que vai magicamente acontecer amanhã se você não tem investido nisso hoje. Eu lembro quando eu era um garotinho, e para vocês que eram aqui do Alcance sabem que eu era um garotinho rechonchudo, e eu pensava, eu tinha certeza, na verdade, eu tinha toda a certeza que quando eu chegasse no ensino médio eu ia ser maromba, que eu ia ser tipo Caio assim, eu tinha certeza. Aí quando eu cheguei no ensino médio, eu pensei, quando eu chegar na faculdade, eu com certeza vou ser maromba. Aí quando eu cheguei na faculdade, eu pensei, velho, quando eu casar, eu com certeza vou ser maromba. Aí quando eu casei, eu pensei, Deus, socorro, o que eu faço aqui? Mas adivinha só, não adianta você ficar pensando, um dia você maromba, um dia você isso, aquilo, se hoje você não está correndo nessa direção. Então vamos clarificar uma coisa aqui. Não adianta você passar uma grande parte do seu dia pensando, um dia eu vou ser profundo em Deus, se você não está se aprofundando em Deus hoje, se você não está correndo atrás dele hoje, se você não está buscando obedecer ele hoje. Então você pode dar uma desculpa falando, não, hoje eu estou na escola, mas quando eu sair da escola eu vou ver para Deus diferente. Deixa eu dizer algo, se hoje na escola você não vive radicalmente apaixonado por Jesus, amanhã como que as coisas vão magicamente mudar? Se hoje no trabalho você não decide ir para lá com a sua missão principal de obedecer o seu chefe, com a grande comissão que ele te deu, que não é opcional, como você espera que na sua próxima promoção, no seu próximo trabalho você vai fazer diferente? Você chega lá para fazer um bom trabalho, para ficar quietinho, ou você chega lá para chutar o pau da barraca do diabo? Qual é? Você tem que escolher. Mas não dá para ser um crente disfarçado. E a gente fica pensando que a gente tem tempo para fazer isso depois, mas a gente não pode desperdiçar a nossa juventude. O Senhor conta com você. Cara, eu vou falar sobre algo aqui que não é explícito nas Escrituras, mas é extremamente implícito. Quando você vê a maneira como os discípulos de Jesus se comportavam, você vai percebendo que essa galera era jovem. Eles eram jovem. Tá? Quando você vê Tiago e João precisando chegar e pedir para a mãe falar com Jesus, você tem que pensar que isso não é atitude de alguém que já está lá na vida, entendeu? Quando você vê que eles estão pescando com os pais, culturalmente, historicamente, qual era o contexto? Era alguém que ainda não tinha idade de exercer esse ofício sozinho, ele estava aprendendo a profissão dos pais. Na verdade, o próprio contexto de se chamar um discípulo naquela época era chamar alguém que era jovem. Mas nós temos algumas dicas na Bíblia que deixam isso claro. Quando a gente vê em Mateus 17, 24, eles cobram Pedro o imposto do templo dele e de Jesus, mas você volta lá atrás, em Êxodo 38, quando esse imposto é estabelecido, ele é um imposto para homens de guerra de 20 anos para cima, e dos 12 de Jesus, que andavam junto, uma caravana,
eles cobram um imposto de 2, Pedro e Jesus. Vamos pensar nisso um pouquinho. Espera aí. A maioria dos teólogos e historiadores concordam com isso, de que João, o discípulo, a quem Jesus amava, morreu na ilha de Patmos com mais ou menos 86 ou 88 anos, que foi mais ou menos no ano 100 depois de Cristo. O que, se a gente fizer a matemática, a gente pode deduzir que ele tinha de 14 a 16 anos quando ele começou a andar com Jesus, e que ele tinha de 17 a 19 quando o Senhor deixou ele com a grande comissão. Quem aqui tem 17 anos? Você, vem aqui para frente, rapidão. Você. Quem aqui, que tem uma moça aqui que tem 17? Vem aqui para frente, rapidão. Aqui. Quem aqui tem 19? Vem você. Isso, você. Vem aqui para frente. E um rapaz com 19. Eu quero que você dê uma olhada para esses jovenzinhos aqui à frente, conforme eles chegam, rapidinho. E que você só pense por 2 minutos em Jesus retornando aos céus e confiando o futuro da igreja na mão de uns jovenzinhos mais ou menos assim. Olha para eles rapidão, sério, pensa nisso. Olha mais um pouco, pensa mais um pouco. Quando eu comecei a montar esse quebra-cabeça, esperem só um pouquinho, já libero vocês. Quando eu comecei a montar esse quebra-cabeça, isso começou a falar comigo, eu entrei em desespero, em alvoroço. Falei, Jesus, é isso que eu estou entendendo? Você confiou o futuro da sua igreja na mão de uns jovenzinhos. E nesse momento o Espírito Santo falou comigo claramente, ele disse, Israel, eu ainda confio o futuro da minha igreja na mão dos jovenzinhos. Cara, você tem que entender que um dia Jesus olhou para uma galera jovem como nós e deixou com eles uma grande comissão debaixo de toda a autoridade nos céus e na terra, e eles se disporam a obedecer, e eles pagaram o preço com suas próprias vidas. Mas e aí? A gente vai celebrar o privilégio somente, ou será que a gente vai levar a sério a responsabilidade de levar isso adiante? Porque a próxima geração precisa ouvir de Jesus. E aí? Nós precisamos entender que o desejo de Deus é alcançar esse mundo. Desde lá de trás de Abraão, ele dizia, através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. E aí a gente pensa em termos assim de igreja, e a igreja local é uma bênção, me leve a mão no que eu estou falando, você tem que estar aqui mesmo, que você está aqui é muito bom, glória a Deus. Mas, imagine se o que Deus esperasse de você fossem 2 horas de uma semana que tem 168. Imagine se essas 2 horas que você gasta na igreja fosse o que Deus espera de você. Esperem só mais um pouquinho, já libero vocês, porque a galera está chocada ainda de imaginar a idade de João. Fica aqui só mais um pouquinho. Imagina se fosse isso que Deus espera de você. Não, cara, Jesus espera 168 horas de você, porque você é a testemunha dele. Em Atos 1 nós vemos isso. Ele nos comissionou não para dar o seu testemunho, mas para sermos a sua testemunha. Quer dizer, ser testemunha é diferente de dar o testemunho. Dar o testemunho está no que eu digo, mas ser o testemunho está em quem eu sou. Quer dizer que nas 168 horas da minha semana, quase já caindo aqui, eu sou uma testemunha de Jesus. Então vamos começar pelo que você sabe e descobre depois que você não sabe, mas comece pelo que você sabe. Quer dizer, eu não sei qual é a profissão que Deus tem para você. Eu sei que Ele tem uma profissão para você, mas eu sei que Ele chamou para estar fazendo discípulos e para estar anunciando o Evangelho e para ensinar as pessoas a obedecer as ordenanças de Jesus. Quer dizer, vamos fazer o que você sabe que você tem que fazer. As pessoas me perguntam, Israel, como que você descobriu que você foi chamado para pregar? Primeiro que pregar não é chamado, é mandamento. Vamos consertar isso aí. Eu não fui chamado, todo mundo foi chamado para pregar. Mas o que eles querem dizer com a pergunta é como você descobriu que foi chamado para pregar nesse contexto que você prega, de ir nas igrejas, pregar na sua igreja, fazer vídeos na internet. Eu estava tentando obedecer Jesus. Foi isso que aconteceu. Então muito antes de chegar o microfone na minha mão, eu era insuportável. Eu saía na rua para andar de skate. Eu pregava na sala de aula. Eu arrumei desculpa para dar uma palestra sobre história ampla para o ensino médio inteiro meu pai. Alguém me segura. Para toda a minha turma. E adivinha o que eu falei nessas 2 aulas quando foi sobre história ampla? Jesus, peguei para a turma inteira. 2 vezes. Aí eu comecei a perceber, velho, eu gosto disso. Esse negócio de pregar é legal.
Eu estava tentando obedecer Jesus. Obrigado, gente, vocês podem sentar. Mas pensa nisso. Deus não espera que um dia você cresça e comece a ser uma testemunha. Se você está no time, você já é. E eu não estou falando contra as estações da sua vida, que você vai amadurecer, entender melhor. O Senhor vai fazer tudo isso sim, mas que você precisa entender que independente de amadurecer, a missão já está rolando. Ela já está acontecendo. E Jesus já espera que você esteja vivendo dessa maneira. Um dia jovens como eu e você entregaram a sua vida para anunciar o Evangelho. Essa é uma verdade muito pesada. Hoje mesmo, do outro lado do mundo, tem jovens da nossa idade que precisam escolher se vai ser a vida ou Jesus, e eles escolhem Jesus. Agora, por que é importante que a gente pense nisso? Porque é assim que a gente tem que viver. Agora me diz, chegue o dia, a hora, a ocasião, que para onde Deus te manda. Hoje nós vivemos em tempos de paz, mas e aí, se não for? Como é que fica? Como é que um dia eu vou escolher Jesus acima da minha vida, se eu não consigo escolher Ele acima do meu conforto? Se eu não consigo passar desconforto por Ele, como é que eu vou entregar minha vida nas mãos dEle? Como é que eu posso honrar Jesus com a minha morte, se eu não sei honrar Ele com a minha vida? Ele é o meu Senhor, e obedecer a Ele é algo sério que eu preciso fazer. Você não é um cristão mirim, não tem seguidor de segunda. Se o Senhor te enviou lá fora para o mundo, é porque Ele quer que você seja testemunha dEle lá. Não adianta a gente terceirizar, gente, ser bom de Bíblia, conhecer a palavra de Deus, gastar tempo em louvor e adoração. Não são responsabilidades de quem é ministro apenas, isso é responsabilidade de todo mundo. Então vamos pensar mais nas coisas que a gente deve fazer e menos nas que a gente pode. Quando se tenta obedecer a Jesus, você vai descobrir o melhor jeito de fazer isso na sua vida. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava tentando obedecer, de repente clicou. É isso aí, esse é o jeito mais eficiente de fazer isso na minha vida. Quem faz a mesma coisa todos os dias encontra o melhor jeito de fazer aquilo. É por isso que da janela de sua casa você vê um motoqueiro passando com 3 botijão de gás dando grau, porque ele adquiriu uma maestria do que ele faz aquilo todo dia. Você entra num Uber e escuta aquela frase que já define o tom do resto da sua corrida. Eu conheço um atalho, misericórdia. Mas o cara conhece a cidade com uma palma da mão dele. Piada. Porque ele faz aquilo todo dia. Imagina o que acontece quando a gente tenta obedecer a Jesus todo dia. Encontra o melhor jeito de fazer isso. Então, voltando lá atrás na ideia de que Jesus quer alcançar o mundo, porque hoje eu estou por todo lugar. Estou descobrindo quase junto com você o que é para eu falar hoje à noite. O livro de Mateus fala de 34 encontros que as pessoas tiveram com Jesus. 34. Um deles aconteceu dentro da igreja. Um dos 34 aconteceu dentro de uma sinagoga. O Evangelho de Marcos, a edição mais curtinha, fala de 26 encontros que as pessoas tiveram com Jesus. 2 aconteceram dentro de uma igreja. E aí a gente vê nos primórdios da igreja os discípulos de Jesus caminham de um jeito que eles estão na praça, eles testemunham na praça. Pedro, você vê nos primeiros capítulos de Atos, Pedro não pode ver uma multidão, ele prega. Acontece alguma coisa, aí uma multidão se aglomera, aí o Pedrão aparece assim, ó. Ele está pronto. Aparece uma multidão, Pedro vai e prega. Toda vez é assim, foi assim em Pentecoste. A galera está lá falando em línguas diferentes, a galera começa a se juntar, olhar, aí Pedrão aparece e prega. E toda vez ele faz isso. Eu não sei, enfim. Aí aparece um anjo, ele está lá orando no telhado e fala que vai vir uma galera buscar ele para falar com uma outra galera e que ele tem que comer com eles. Aí ele mandou o anjo embora. Aí o anjo fica aparecendo de novo e Pedro fica falando: eu não vou fazer isso, eu não vou comer essas coisas que Deus declarou que são imundas. Aí o anjo fica, sendo mandado embora. Aí de repente ele vem e ele solta uma que ele chega e ele diz: Simão, se você lembra da caminhada de Pedro
com Jesus, toda vez que ele está encrencado, Jesus chama ele de Simão. Esses dias eu escutei uma mensagem, onde o preletor falou sobre isso, e ele mencionou como o nome de Simão significa instável. Mas aí Jesus muda o nome de Pedro para Pedro. Uma rocha, algo que é firme, que é sólido. E aí quando o anjo vem de Simão, Pedro já sabe que ele está encrencado. E aí ele para ouvir o que o anjo está dizendo. Enquanto lá do outro lado, um homem que temia o Senhor, mas não era circuncidado, um general romano, vê um anjo aparecer uma vez. E logo ele se põe a fazer aquilo, e ele manda 2 judeus e um guarda para falar com Pedro. E aí eles levam Pedro até a casa de Cornélio. Chamou a vizinhança inteira, que um anjo apareceu para ele e falou que o homem de Deus ia vir para falar. Aí Pedro chega e tem uma multidão esperando ele. Ele diz: eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Imagina a vergonha de Cornélio. Eu não sei porque Deus me trouxe aqui. É porque essa era a primeira vez que tinha uma multidão de gentios, onde não haviam judeus. Aí Pedro diz: agora eu entendo. No original, Deus abriu a minha mente. De repente caiu a ficha para Pedro de que o desejo de Jesus é alcançar a todos os povos da terra. Inclusive, pode se colocar de pé para eu lembrar que eu tenho que terminar de falar. Eu vou dar uma esticadinha, sabe que vai ficar em pé uns 5 minutos, né? Em 2 Pedro 3, no versículo 12, a palavra de Deus fala sobre esperar o dia de Deus e antecipar a sua vinda. Em Mateus, no capítulo 24, Jesus falando com seus discípulos sobre o fim, ele disse que todos os povos ouviriam acerca do Evangelho, e então viria o fim. Nós temos uma missão para cumprir. Jesus falou que os dias do fim seriam como os dias de Noé. Noé recebeu uma missão de construir uma arca. O dilúvio não tinha data, não tinha um countdown no telão. Noé foi construir uma arca. Adivinha só quando foi que o dilúvio veio? Quando a arca estava pronta. Eu e você vivemos num tempo onde nós dormimos e acordamos debaixo de uma ordem expressa de Jesus. Nós precisamos ser as suas testemunhas. Hoje. E eu estava orando, e quando agora, pouco tempo atrás, o Senhor começou a falar acerca dessa assim a mensagem, eu estava pensando assim, a gente está na vibe do profundo, né? Eu estava pensando numa outra mensagem para falar sobre mais fundo em Deus. E eu realmente senti no meu coração que essa tinha que ser a mensagem, porque não tem como a gente falar de mais para fundo num lugar sem estar caminhando na direção certa. Então hoje o Espírito Santo, Ele quer deixar o tom dos próximos dias claro, no que nós estamos nos aprofundando, para que nós buscamos e corremos atrás de mais do Espírito Santo, do que a gente está correndo atrás. A gente está correndo atrás de uma experiência, de um grande auê, de um grande sentimento, de um grande arrepio, um rodopio, ou a gente está correndo atrás de um sorriso do nosso Mestre. Eu não sei você, o meu sonho é ouvir dos lábios de Jesus: servo bom e fiel, entra para a festa, ele pular para dar um chest bump assim comigo, sabe? Pá, peito no peito. Eu quero um abraço de Jesus, eu quero saber que eu entreguei a minha vida pela igreja que Ele estabeleceu, que Ele edifica. É Ele quem cuida de sua igreja.
Agora o meu herói entregou a sua vida por isso, e mandou os seus amigos correrem com essa mensagem, e eles correram, e eles morreram para correr com ela. E eu quero fazer o mesmo. Eu sei que não importa o que eu passo hoje, no final existe um lugar na mesa de Jesus para mim. Cara, imagina poder jogar a conversa fora com Jesus, ouvir as histórias do reino. João conclui seu evangelho dizendo que essas são apenas algumas coisas que ele escreveu, porque se ele fosse escrever acerca de tudo que ele viu, a terra não suportaria o peso dos livros, não haveria espaço. Esse é o ser mais apaixonante e cativante de todos os tempos. E para ir mais para fundo, eu preciso saber para onde eu estou correndo. Eu não estou correndo com a minha própria missão, tentando construir o meu próprio ministério e ir atrás de alguma plataforma. Eu estou correndo debaixo da missão e da autoridade do meu Senhor, porque Ele nos enviou bem acompanhado com Deus mesmo, o próprio Espírito Santo. Ele nos enviou na sua autoridade, na sua exousia. Onde a gente vai, a gente representa Jesus. E é por isso que hoje a gente vai para algum lugar e tem enfermos lá, adivinha só o que Jesus faz com enfermos. Quando a gente vai para algum lugar e tem gente deprimida, adivinha só o que acontece. Aí como é que fica? Quando a gente chega lá no trabalho e o cara começa a desabafar: Deus, nossa, mano, eu estou muito mal, por que isso está acontecendo, a gente, poxa, mano, que triste é você testemunhando desse jeito. Mano, será que a gente está dormindo numa bomba atômica todos os dias? Porque quando você enxerga isso, adivinha só, você não consegue se calar acerca do que você viu, do que você ouviu. E eu não digo isso para me orgulhar, até porque eu não tenho mérito nenhum, eu estou só obedecendo o meu Senhor. Mas eu passo a minha semana pregando, e ai do Uber que cair para me dar carona para o aeroporto, porque adivinha só o que vai acontecer na nossa conversa. Eu tenho meus esquemas, eu acho minhas pontes, meus ganchos. Quando alguém fala alguma coisa que dê uma abertura, eu falo: é aqui que eu vou entrar. Mas se não tiver uma abertura, às vezes é uma conversa rápida. Eu tenho essa, tipo, eu como em algum lugar, ou algum tipo de serviço foi prestado para mim, eu falo: mano, essa comida estava extraordinária, essa corrida para o aeroporto foi sensacional. Agora, o meu dia só fica perfeito se você tiver uma boa nova para me dar, uma boa notícia. Se você tiver uma boa notícia para me dar, aí a galera já buga. A maioria da galera para e eu não tenho uma boa notícia. Aí é nessa hora. Então deixa que eu te dou uma boa notícia. E eu olho no olho de quem está falando comigo, que nem um maníaco assim, ó. Jesus está vivão, e Ele ama você. Tem gente que fica assustado, mas cara, todo tipo de coisa acontece. Outro dia a gente saiu do culto, eu e minha esposa, foi quando isso? Minha esposa está aqui, está em algum lugar quando traz minha filha. Foi tipo semana passada. Aí a gente parou no balcão do restaurante, que a gente ia correr com uns hambúrguer para casa, e estava tudo pilhadão, né, cheio de Jesus, a gente andando assim. Aí de repente eu fiz essa brincadeira, eu chamo de brincadeira porque joga ali a conversa. Cara, se tudo que aconteceu foi isso, foi uma sementinha, alguém mais, outra pessoa passa e rega. Mas de repente eu estava falando com uma moça, e o Espírito Santo estava tipo assim, ó, a outra moça ali. Eu virei assim, e cara, de repente estava ali, estava na cara, sabe assim, tipo, o radar de desviado ativou. Aí eu comecei a conversar com ela. Eu falei: e você, como é o seu nome? Ela falou o nome dela. Eu falei: você sabe que Jesus está com saudade de você, né? Aquele testemunho interior começou a vir. Ele está com saudade de quando você cantava para Ele, passava tempo com Ele. Na hora que eu falei isso, não precisou nem de confirmação. A moça que estava lá dela falou: meu Deus! Como você sabe disso? Aí ela: gente! Começou a chamar o resto da galera. Eu falei: E eu continuei ali entregando a palavra que o Senhor me deu. Eu falei para ela: não demora para voltar. Inclusive, se não tiver um dia, nós estamos aqui, ó. Tá aqui o endereço, anota, vem visitar a gente. Cara, a gente não pode dormir no ponto, a gente não pode dormir em serviço, porque Jesus está literalmente contando com você. Então deixa eu falar, vamos acabar com essa mensagem do diabo da nossa geração de que você é só um jovenzinho. Tá, você é só um jovenzinho, cheio do Espírito Santo, igual aos que Jesus deixou solta. Você é literalmente o pesadelo do diabo. E eu não sei você, eu vejo tanta gente da minha geração vivendo por tanta coisa inútil. Cara, não aguento mais, que falta de significado.
Você abre o YouTube hoje, tem um vídeo escrevendo a palavra não por 48 horas. Tipo, cara, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? E cara, não me interessa, com todo respeito, eu digo, não me interessa o que o Senhor te chamou para fazer individualmente. Se você vai estar, cara, em negócio, se você hoje está na faculdade, se você um dia vai ser um pastor, um missionário, glória a Deus, adivinha só qual que é a sua missão principal em qualquer um desses lugares. E aí, vamos passar mais tempo pensando no que a gente tem que fazer e menos no que a gente pode? Porque aí o que a gente pode começa a se alinhar com o que a gente tem que fazer. Eu conheço vários de vocês aqui que eu sei que o Senhor tem aberto portas extraordinárias para suas carreiras, os lugares que Ele tem te colocado, os amigos que você faz, e às vezes você está lá e tipo, às vezes eu sinto que tem alguém aqui, até você tem dúvida, alguém aqui tenta essa conversa tipo, Deus, é isso mesmo? Porque você pensou que talvez você era chamado por ministério, mas Deus está te conduzindo nesse ambiente diferente. Mas adivinha só, quem vai ministrar essa galera? Adivinha só, amados, quem encontra o reino de Deus encontra um tesouro. É o mais apaixonante, é o mais intrigante. Quando você para e pensa no que nos aguarda, você não consegue ter uma vida normal, você não consegue ter uma vida triste. E se hoje você está triste, eu garanto para você que essa não é a vontade de Jesus para você. E eu não quero nem entrar na discussão se é espiritual, emocional ou falta de vitamina. Os três Jesus resolve. Amém? Você crê que Jesus resolve os três? Então, eu sinto que o Senhor quer derramar algo sobre nós aqui. O homem que encontra o reino, ele vai lá, ele encontra um tesouro, ele vende tudo que tem, sem nem pensar duas vezes, porque o que ele encontrou é melhor. E a gente precisa entender, se a gente quer ir mais profundo, que Jesus é melhor. E a gente tem uma ordem, se a gente quer seguir Ele, o rolê é esse. Então, se você não quer viver testemunhando, já reconsidera o rolê, porque o rolê é esse. E um dos lugares onde o Senhor vai nos levar mais profundo na nossa geração é a obediência, porque esse é um tempo onde o Senhor está levantando homens e mulheres jovens como Pedro e João para testemunhar com ousadia. E daí se eu vou perder o meu emprego? E daí se eu vou perder essa amizade? E daí eu não posso me calar acerca do que eu vi e do que eu ouvi. Eu não posso me calar acerca dessa mensagem que transformou a minha vida. Eu não posso. Que horas que era para eu terminar? Tem tempo ainda? Era que horas? Orar, vamos orar. Ele sabe o que acontece, ele me der mais um pouquinho de tempo. Enfim. Você entende o recado? O Espírito Santo quer te sacudir hoje. Sonhar com Jesus é muito bom, mas é melhor sonhar com Jesus correndo para Ele. O Senhor quer levar a nossa geração para um lugar profundo na obediência, no temor pelo Senhor. E nós precisamos entender que a gente não tem tempo para perder. E nós precisamos parar de menosprezar o que o Senhor pode fazer com a nossa juventude, porque o Senhor confia o futuro da sua igreja na mão dos jovens. E você precisa sair daqui convicto de que Jesus te chamou, que você está alistado e que Ele conta com você. Não importa a sua idade, não importa o lugar que você está. Chuta para longe essa mentira de que o chamado mais profundo é para quem vai ser um ministro numa plataforma dentro de uma igreja. Jesus está voltando para encontrar uma noiva apaixonada. Uma noiva apaixonada. Então não interessa se você prega, se você canta, se você fala, se você dança. O que você é não é nenhuma dessas coisas. A galera me pergunta, mas você faz vídeo, você prega, você canta, você ministra louvor. O que você é? Você é um pregador ou você é um ministro de louvor? Eu não sou nenhum dos dois. Eu sou um filho, eu sou uma noiva. E eu estou apaixonado e eu vou fazer o que Jesus quiser que eu faça. Porque quem eu sou é uma noiva apaixonada. E uma noiva se preocupa com os afazeres de seu noivo. Um filho se preocupa com o negócio da família. E eu sou um filho que se preocupa com os negócios de meu pai.
Amém? Você recebe essa palavra? Você precisa crer. Quando Jesus está lá andando nas águas e a galera está, o fantasma, os caras estão morrendo de medo, aí Jesus diz, rapaziada, tá safe, sou eu. Aí Pedro disse, é você, eu quero ir até você. Aí Jesus faz assim, ó, vem. Aí Pedro está lá. E ó, presta atenção antes de falar mal do Pedro, que você nunca andou na água, tá? Aí Pedro vai lá, ele tá andando na água, pá. Aí de repente, a Bíblia diz que Pedro começa a olhar para o tamanho das ondas e a força do mar. E ele começa a afundar. Aí Jesus chega, pega Pedro pela mão e diz, homem de pouca fé. Gente, pouca fé em quem? Que Jesus está lá, em pé na onda, não importa o tamanho da onda. O que Pedro começou a duvidar é no que Jesus podia fazer com ele. Era no como ele podia se parecer como Jesus, que é o desejo dele. A fé dele começa a fraquejar com aquelas circunstâncias. Então, por favor, do bom sentido da palavra, pelo amor de Deus, quando você sair por aquela porta, e esse é o meu apelo para você, você precisa entender que Jesus te chamou para ser parecido com Ele, que Ele conta com você para isso. E por onde Jesus passava, as pessoas encontravam Jesus. Era uma fonte para encher a garrafa de água, para encher o galão de água. Adivinha só o que acontece? Encontrou Jesus, pé, transformado. Não tem como continuar do mesmo jeito. E do mesmo jeito você está lá no bebedouro da faculdade, e alguém está lá falando, nossa, hoje está quente, que sede, né? Aí você diz, sede? Imagina beber algo tão incrível que você nunca mais vai ter sede. A pessoa está olhando para você tipo, eu, hein? Quantos entendem um recado? Quantos querem ser testemunhas ousadas de Jesus? Senhor Jesus, nós estamos aqui. Nós somos a tua noiva apaixonada que te aguarda com vigilância e diligência. E nós queremos apressar o dia da sua vinda. Por isso nós não vamos dormir em cima da sua ordem expressa do que nós temos que fazer. Já basta o tempo de viver como jovens desorientados. Porque nós já temos um norte, nós já temos você. E não importa como, não importa onde, é para você que nós estamos correndo, é no seu rio que nos queremos aprofundar. Então desperta os corações dormentes nessa noite. Desperta aqueles que têm dormido em cima de maravilhosas notícias de redenção e salvação. Nos levanta dentre os mortos, porque nós fomos chamados para trazer a tua vida para esse mundo. Nos ajuda a ir mais profundo em ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A última coisa que eu quero falar para você, e literalmente se eu tivesse só mais uma coisa para falar para você na minha vida, seria essa. Paulo, no término de sua vida, passando o bastão para Timóteo, faz esse apelo para ele. 2 Timóteo 4, do versículo 1 ao 5. Eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Eles seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Eles rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade. A sobriedade em todas as situações, porque esse mundo está embriagado com muitas coisas, cheio de muitas coisas, profundo e afundado em muitas coisas. Ansiedade, depressão, entretenimento, na imoralidade sexual. Mas nós precisamos manter a sobriedade.
em todas as situações. Não tenha medo de sofrer e trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Hoje à noite esse é o meu apelo para você. Pregue a palavra. Amém?